A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e nessa oportunidade nós vamos falar um pouco sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Louvado seja Deus. E a palavra de hoje para a nossa meditação está na carta aos Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo 15 ao versículo de número 22, que está escrito: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. A oração é algo tão essencial para nossas vidas, como o nosso alimento do dia a dia, como a água que nós bebemos. Por que é tão essencial a oração nas nossas vidas? Duas coisas que Deus revela na sua palavra. O próprio Jesus diz que nós temos que orar continuamente. Paulo disse que nós temos que orar sem cessar. O próprio Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com estes conselhos do próprio Deus para as nossas vidas, precisamos orar, porque quando nós vamos buscar uma comunhão com alguém, nós vamos buscando através de uma conversa. Quando nós buscamos mais intimidade com a pessoa, nós procuramos ir conversando, entendendo e conhecendo melhor, e assim vamos tendo uma intimidade maior. Não é diferente com Deus. É a única forma de nós conversarmos com Deus, Ele nos ouvir e Ele falar conosco. Através da oração, nós conseguimos essa intimidade, se aproximar mais de Deus, essa perfeita comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, que vive para todo sempre. E Paulo, sabendo disso, Paulo era um homem que orava. Nós vemos ali em Filipos, Paulo indo para oração todos os dias, né? E a oração traz benefícios, porque Paulo passava todos os dias e aquela jovem falava: estes homens são que anunciam o caminho do Deus Altíssimo todos os dias. E chega um certo momento que Paulo vai expulsar aquele demônio daquela jovem. E Paulo foi preso por causa disso, e ele estava lá também na prisão junto com Silas, orando e adorando a Deus, e ali eles foram libertados. Então a oração, ela além de trazer essa comunhão com Deus, ela traz muitos benefícios para as nossas vidas. Então Paulo não parava de orar, e Paulo se alegra no seu espírito. Ele diz que ao ouvir que também esta fé estava entre os efésios e que eles tinham muito amor
para com todos os santos. Paulo se alegrou tanto e ele começa uma oração agradecendo a Deus, né? Lembrando, ele diz: eu lembro sempre de vocês nas minhas orações. Ele agradecendo a Deus, e para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aleluias, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha a oração de Paulo. Paulo não estava pedindo carro, não estava pedindo casa, não estava pedindo para que a sua empresa prosperasse, para que os dízimos crescesse mais na sua igreja. Paulo estava orando por coisas espirituais, estava orando por sabedoria e revelação. Paulo estava orando para que fossem iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que maravilha! Paulo estava querendo que eles entendessem, que eles tivessem sabedoria, que eles tivessem revelação, para que seus olhos fossem iluminados, para que tivessem mais entendimento, para que sabesse a esperança da sua vocação, para que eles soubessem a glória e a riqueza da herança nos santos. Louvado seja Deus! Paulo estava querendo edificar a sua igreja, para que Deus, a igreja de Paulo não, a igreja de Cristo, né? A igreja de Deus. Paulo era um ministro da palavra. Então, corrigindo aqui, então Paulo estava orando para que eles tivessem essa compreensão, para que eles se fortalecessem cada vez mais na fé, para que eles entendessem a qual a sobre excelente grandeza do seu poder que habita sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo estava querendo isso na vida da igreja. E é isso que nós temos que desejar hoje, e é isso que nós temos que orar, para que nós se fortalecemos no Espírito, ser cheio da graça de Deus, porque às vezes quando nós oramos por coisas terrenas, Jesus Cristo disse, para que o nosso coração não estivesse aqui nas coisas terrenas, porque ele diz que onde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Mas Paulo está orando para que o homem olhe para cima, para que ele entenda a sobre a excelente grandeza do poder de Deus que habita em nós, porque nós precisamos saber disso. Louvado seja Deus, porque o Paulo disse que manifestou esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Paulo fala não dos muitos milagres que Jesus fez, mas fala aqui da ressurreição, que Cristo ressuscitou, que Deus tem o poder para vencer a morte. É isso aqui que assusta a humanidade. A humanidade tem medo da morte, sabe por quê? Porque homem nenhum tem domínio sobre a morte, mas a palavra diz que nós não temos que temer a morte, mas temer aquele que tem poder sobre a morte, que é Deus. Ele diz, antes temei aquele que faz perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Então nós devemos temer a Deus, porque Ele é poderoso, Ele venceu a morte. E ainda ele diz mais, que este poder que Deus deu a Jesus Cristo, ele disse, botando ele acima de todo principado, de todo poder, de potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele falando do poder, ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e coisa alguma vos fará dano algum. E quando Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja, ele já está falando que nós somos o corpo da igreja. E o que mais Paulo revela para os Efésios?
Paulo revela no capítulo 2, nessa mesma carta, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esse poder, nós participamos dele, porque nós estamos assentados com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Deus que vive para todo sempre. Por isso que nós estamos acima com Cristo de todo o principado e poder e potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro, porque o seu nome está escrito no livro da vida. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele diz que aos que vencer dará poder de assentar-se com ele no seu trono. Ele diz: o trono de meu Pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, você tem poder, você está acima de todos esses principados e potestades com Cristo Jesus. Você pode dominar tudo isso. Jesus Cristo disse: se vocês tivessem fé como tão pequena, pelo menos como um grão de mostarda, vocês diriam esse monte, ele se jogaria naquele mar. Ele disse que tudo é possível aquele que crê. Então não fique triste, não fique aí achando que acabou, que não tem mais jeito, que vida difícil. Que vida difícil, irmão. Você está com o teu nome escrito no livro da vida. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Levanta essa cabeça, não deixa o diabo pôr coisa na tua mente que não existe, porque o que existe é um poder que habita na tua vida, um poder que habita em nossas vidas, aonde os principados, as potestades, os demônios, tudo são sujeitos debaixo dos vossos pés. Louvado seja Deus, porque Deus deu todo o poder nos céus e na terra a Jesus Cristo Nazareno. E é esse poder que habita na sua vida. Então expulse os demônios da sua casa, repreenda todo pensamento maligno, toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Repreenda toda palavra de maldição lançada contra você e contra a sua família. Tome posse desse poder que Paulo está revelando nesta palavra. E através da oração, louvado seja Deus, você pode vencer. Porque a palavra diz: louvado seja o nome santo do Senhor, que nós somos entregues todos os dias à morte. Somos levados para o matadouro como ovelhas mudas. Mas ele diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então em Cristo Jesus você tem o poder, você tem a graça, você tem a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então comece a pisar dentro da sua casa, comece a manifestar essa glória, comece a decretar em nome de Jesus Cristo a tua vitória, em nome de Jesus, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Agora é o nome que foi dado tanto aqui debaixo dos céus, como também lá nos céus. É esse nome que tem poder. Louvado seja Deus. É esse nome que os demônios se sujeitam. É esse nome que as potestades e principados que são dominados pelas hostes espirituais da maldade se sujeita a esse nome. E você pode vencê-los. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba nesse dia o batismo do Espírito Santo, esta glória, este poder, para você triunfar sobre as forças do mal. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço, vai enchendo de glória a tua igreja, vai batizando com o Espírito Santo, capacitando para essa batalha, Senhor, para que teus filhos sejam vencedores, para o anúncio do Evangelho, para expulsar os demônios, para pisar as serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, dá autoridade a teus filhos para profetizar no nome de Jesus, papai, e assim eles crendo que aconteça aquilo que eles profetizam, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te peço, estende as tuas mãos, encha a tua igreja do teu Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.